Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar tratando da divisão de funções polinomiais. Então aqui nós queremos determinar o quociente Q de x e o resto R de x da divisão de P de x por D de x em cada caso. Nosso primeiro caso, nosso item A, tem P de x igual a x à quarta menos 1 e D de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, eu vou efetuar a divisão. Para isso, eu vou completar o P de x com termos cujo grau não aparece aqui. Por exemplo, o grau 3, ele não tem nenhum termo de grau 3, então eu vou escrever como mais 0 vezes x ao cubo. A mesma coisa, mais 0 vezes x ao quadrado, grau 2. Mesma coisa com grau 1, mais 0 vezes x menos 1. Eu fiz isso porque durante o processo da divisão podem aparecer termos que tenham esse grau. Então, para a gente conseguir visualizar melhor e não errar nas nossas contas. Então, esse é o P de x, escrito agora de uma forma que eu posso chamar de completa, onde aparecem todos os termos de grau menor que o grau de P de x, dividido por x ao quadrado mais 1. Então, como a gente viu na última aula, x à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, eu vou subtrair do P de x, x à quarta. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, então eu vou subtrair x ao quadrado lá do P de x. Já vou colocar ele embaixo do termo de mesmo grau, para facilitar, já que a gente agora vai ter que somar essas duas linhas, né? X à quarta menos x à quarta, 0. O 0x ao cubo não tem ninguém, então eu já não vou mais escrevê-lo. 0x ao quadrado menos x ao quadrado, então menos x ao quadrado, mais 0x menos 1. Continuando a nossa divisão, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser menos 1. Então, eu vou fazer o menos 1 vezes o d de x, então vai ficar menos x ao quadrado menos 1. Vou somar aqui, então vai ficar x ao quadrado mais 1. Então, somando essas duas linhas, nós vamos ter menos x ao quadrado mais x ao quadrado, 0. 0x, 0. Menos 1 mais 1, 0 também, né? Eles se cancelaram. Então, o resto da nossa divisão aqui vai ser igual a 0. Então, a gente pode escrever o P de x, que é x à quarta, menos 1, como o produto do D de x, na verdade, já vou escrever o D de x da forma x ao quadrado mais 1, vezes o Q de x. Então, quem é o Q de x aqui na nossa divisão? Ó? O Q de x, ele é o x ao quadrado menos 1. Então, eu vou ter D de x vezes Q de x, que é o x ao quadrado menos 1, mais o resto. Aqui, nós vimos que o resto é igual a 0. Então, eu nem preciso colocar ele aqui. Ok? Então, repara que aqui o resto foi igual a 0. Nesse caso, a gente vai dizer que o P de x, ele é divisível pelo D de x. Aparece aqui. Isso é interessante porque, no caso de P de x ser divisível por D de x, se eu quiser obter as raízes de P de x, basta que eu encontre as raízes do D de x vezes e do Q de x. Se torna
mais simples, em alguns casos, obter as raízes dessa forma. A gente vai falar mais disso nas próximas videoaulas, tá? Vamos agora para o nosso segundo caso. Então, aqui no item B, P de x é menos x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3, e D de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Vamos efetuar a divisão. Também vou escrever o P de x daquilo que eu considerei a forma completa, né? Aparecendo todos os termos que têm grau menor que o grau de P de x. Então, aqui eu vou completar com o 0 vezes x mais 3, dividido por x ao quadrado menos 2x. Então, primeiro termo de P de x, menos x ao cubo, dividido por x ao quadrado, vai ser igual a menos x. Então, menos x vezes x ao quadrado menos x ao cubo. Como eu tenho que subtraí-lo de lá, subtrair menos x ao cubo é somar x ao cubo. Menos x vezes menos 2x vai dar mais 2x ao quadrado. Vou subtrair menos 2x ao quadrado. Então, somando as duas linhas, menos x ao cubo com mais x ao cubo, cancela. Menos 4x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Vou repetir o mais 0x e o mais 3. Então, agora, menos 6x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, menos 6. Então, menos 6 vezes x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Então, menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado. Menos 6 vezes menos 2x mais 12x, então, menos 12x. Somando essas duas linhas, menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado, 0. 0x menos 12x menos 12x mais 3. Aqui, o resultante aqui tem grau 1, quando na verdade o D de x tem grau 2, então eu não posso continuar a minha divisão. Significa que menos 12x mais 3 é o resto dessa divisão, que a gente aqui está chamando de R de x. E encontramos menos x menos 6 como quociente. Ele vai ser o meu Q de x. Então, repara que o meu P de x, ele vai ser escrito como D de x vezes Q de x mais R de x. Então, aqui nós vamos ter, vou escrever aqui embaixo porque tem mais espaço, menos x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3 é igual ao produto de x ao quadrado menos 2x por menos x menos 6 mais menos 12x mais 3. Nesse caso, diferente do nosso primeiro, o resto da divisão não é igual a 0. Então, nesse caso, o P de x, ele não é divisível pelo D de x. No nosso próximo quadro, nós vamos colocar algumas definições importantes para você. Então, se eu tenho uma divisão de P de x por D de x, nós vimos até agora, através dos nossos exemplos, que ao efetuar essa divisão, nós obtemos um quociente
que eu vou chamar de Q de x, e obtemos também um resto dessa divisão, que aqui a gente chama de R de x. Pois bem, esse Q de x e esse R de x, em todos os nossos exemplos, eles são únicos. Não só nos nossos exemplos. Isso vai acontecer sempre que eu efetuar uma divisão de funções polinomiais P de x por D de x. Então, sempre vão existir únicas funções polinomiais Q de x e R de x, de tal forma que eu consiga escrever o P de x como o produto de D de x por Q de x mais R de x. De tal forma que o R de x ou ele vai ser igual a zero, ou o seu grau tem que ser sempre menor do que o grau de D de x. Além disso, nós já falamos que toda vez que o resto for igual a zero, nós vamos dizer que P de x é divisível por D de x, ou seja, eu posso escrever P de x como o produto de D de x por Q de x. Ainda podemos dizer que o D de x, ele divide P de x. A gente vai usar essa barrinha vertical aqui como notação para D de x divide P de x. Da mesma forma, quando o resto é diferente de zero, a gente diz que o P de x não é divisível por D de x. E aí, nós também podemos usar a notação que o D de x não divide o P de x. Ok? São definições importantes. Essa primeira, a demonstração, ela não cabe aqui na nossa aula, mas vocês vão verificar aqui qualquer exercício que vocês vão resolver, Q de x e R de x vão existir e serão únicos para cada caso. Ok? Terminamos aqui nossa aula.